queridos irmãos e irmãs, é uma alegria voltar ao Pará, certo, Jairo? Alegria voltar ao Pará, a rever alguns irmãos, participar desta assembleia. Alguém me disse que aqui é a capital do minério. Eu não sei se é aqui ou se é Carajás, mas eu aceitei como sendo a capital do minério. Estava falando com o pastor Jardim, como é que foi, numa serra, no meio da floresta, foram encontrar minério. Ele me explicou como é que conseguiram descobrir o minério. É uma resposta fidedigna da realidade. Mas eu trago a saudação do presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor Pascoal Piragino Júnior, junto com seus pares de diretoria, a todos os irmãos, a todas as igrejas batistas desse estado. Quando o pastor Gilberto estava falando sobre a distância, eu lembrei que lá a assembleia, na igreja de Pedreira, lá em Belém, eu percebi que eu estava saindo de lá para ir para o Rio e do Rio para Florianópolis. E tinha um pastor que tinha vindo de algum lugar, não sei se é lá, aquela cidade lá que você falou, Jacareacanga, não sei se é essa cidade, mas era mais perto eu ir do Rio a Florianópolis do que ele vir daquela cidade até Belém, na Assembleia. E aí ele contou a história, né, pegou barco, pegou avião, pegou carro para chegar. Então, os paraenses são corajosos, viu, pastor? Vir à Assembleia da Convenção. Eu falei com a professora Vanja, quando eu vim aqui, você veio também? Ela, veio sim. Né? Então, os paraenses são corajosos, viu? Parabéns por vencer tantas distâncias, né, pastor Benildo? Vencer tantas distâncias para participar das atividades da Assembleia da Convenção, das atividades do Reino de Deus. Mas o povo batista é um povo corajoso desde a nossa origem, né? E vamos continuar sendo corajosos para alcançar o Pará para Cristo, não é isso? Vamos repetir o nosso tema mais uma vez? Vivamos é um desafio. Esse tema, Vivamos o Verdadeiro Amor, tem sido a expressão temática dos batistas brasileiros esse ano. Mas aqui está um acréscimo. Vivamos o verdadeiro amor, levando mais de Cristo no Pará. Esse é um desafio dos batistas brasileiros. Esse é um desafio dos batistas paraenses. Alcançar esse estado de 5 milhões de habitantes. Não, 5 não, 8 milhões e meio. 8 milhões e meio de habitantes. E desse, segundo a estatística aí do presidente, a gente não vai discutir, né? Mais de 5 milhões ainda não conhecem Jesus. Com certeza, tem povo não alcançado aqui no Pará. Com certeza. Nós temos trabalhado como batistas brasileiros para alcançar povos não alcançados no mundo. Mas nós temos povos não alcançados ainda aqui no estado. Esse estado que é maior do que muitos países pelo mundo, né? É um desafio para os discípulos de Jesus, chamados batistas desse estado. Alcançar, viver o verdadeiro amor, né? O verdadeiro amor, levando mais de Cristo. Há uma série de problemas, dificuldades e de algumas necessidades que esse estado tem. Mas tem uma necessidade que só os discípulos de Jesus podem atender. As questões de estrada, de abastecimento de água, de esgoto, de várias coisas, a União, o Estado pode fazer. Mas mais de Cristo, só os discípulos de Jesus. E esse é um desafio. É um desafio que nós precisamos aceitar, nos comprometer, assumirmos o desafio de levar mais de Cristo a esse estado. É uma constância, esse é um propósito que deve ser uma constante na nossa vida. Não apenas no mês de missões estaduais, não apenas no mês de missões nacionais, não apenas no mês da Assembleia, mas diuturnamente, essa constância de propósito de alcançar esse estado para Cristo Jesus. E a divisa diz,
a minha versão fala, para que todos os homens possam ouvir, ver vocês amando aos outros de forma tal que os considerem meus discípulos. É preciso amar para anunciar. É preciso amar milhares, milhões de paraenses e de outros estrangeiros que para cá vieram, com o amor de Jesus Cristo, com a graça misericordiosa de Jesus Cristo. Tem que ser uma constância de propósito, buscar a salvação dessas pessoas. Essa é a demonstração de que nós somos discípulos de Jesus. Essa é a demonstração de que Deus nos amou e nós amamos a humanidade. A constância de objetivo, de propósito, de levar Cristo a todos os habitantes desse estado. Pode parecer utopia, pode parecer que não vamos alcançar, mas esse não é a nossa realidade. A nossa realidade é a ação evangelizadora, é a ação de transformação, é a ação de anunciação. E o Espírito Santo de Deus fará aquilo que nós não conseguimos fazer. Mas nós precisamos ter essa constância de propósito. Precisamos sair dessa assembleia mais desafiados, mais animados, mais intrépidos, na direção de transformar essa expressão temática em uma realidade. De nada adianta nós refletirmos sobre essa expressão, sobre esse tema, fazer planejamentos aqui, se não tivermos uma atitude individualizada. Nós somos igreja e, como igreja, nós falamos que nós somos membros, e somos membros do corpo de Cristo. Significa que cada membro tem uma função, e cada um de nós tem um trabalho, uma função na evangelização desse estado. Nós tivemos obreiros relevantes no trabalho de evangelização. Está falando o pastor Edilson Braga, estava perguntando a ele quantas igrejas o pai dele organizou aqui. Quando eu fiz essa pergunta, me veio na mente que pioneiro do trabalho batista nesse estado, levou 62 dias para chegar, Edilson, em Salvador, na Assembleia de Organização da Convenção Batista Brasileira. E eu não sei se tem uma cidade aqui ou um lugar com esse nome, mas ele foi representando a primeira igreja batista do Pará e uma outra igreja, que tem igreja batista, quem diria? E a Sociedade Feminina Missionária também, ele foi representando. Ele levou 62 dias para chegar lá. 62 dias. Há 117 anos, né? Agora a gente gasta algumas horas, 2 horas, de São Paulo a Belém, do Rio a Belém, né? Ele levou 62 dias. Haja coragem, hein? Né? Haja coragem. Mas o desafio daquele obreiro, conhecido como o apóstolo da Amazônia, o desafio que ele perseguiu ainda não terminou. E essa responsabilidade está sobre os nossos ombros. Enquanto o Pará não for ganho para Cristo, nós não podemos desanimar. Alguns deles já se foram, mas nós estamos aqui e não podemos retroceder dessa realidade. Constância de propósito. Isso precisa estar na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia. Mais de Cristo para o Pará. Será a verdadeira demonstração do verdadeiro amor
Talvez você possa estar ajudando alguma organização ou a sua igreja em ajudar pessoas necessitadas na sua cidade. Pessoas que precisam de comida, pessoas que precisam de roupas, mas mais do que comida e roupa, a população desse estado precisa de Cristo Jesus. Então, a constância de propósito precisa ser o nosso lema, um dos nossos aspectos para alcançar mais de Cristo no Pará. Constância de propósito. Não pode ser só um tema, tem que ser um propósito. Eu gosto do capítulo 4 de Efésios, mais especificamente do versículo 13, que diz assim: até que todos. Eu me lembro que estava fazendo uma formação na área de qualidade ISO, e quando o professor daquela universidade disse: tem que ser do porteiro ao presidente, e do presidente ao porteiro. Eu disse: o apóstolo Paulo já tinha dito isso, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito. A constância de propósito. Nós nunca vamos alcançar a uniformidade na nossa denominação no cristianismo. Uniformidade não. Porque a gente se veste diferente, né? A gente, você não vai encontrar nunca pastor Benilton sem gravata, né? Quando ele entrou aqui, eu falei: pastor Benilton está sem gravata. Eu falei para o pastor Zé Carlos: mas não, a gravata é a mesma cor da camisa, ele está de gravata, né? Então, tem pessoas assim, né? Tem outras pessoas que lá na igreja às vezes vão de bermuda. Eu acho um escândalo, né? Mas para a minha geração jamais entraria na igreja de bermuda. Mas eles vão e se sentem bem e trabalham. É a realidade. Mas a unidade nós podemos alcançar. A unidade de propósito é mais de Cristo para o Pará. Unidade dos princípios bíblicos. Unidade dos princípios bíblicos. Lembro-me, eu sou de uma época em que o pastor pregava o sermão domingo de manhã. Os cultos domingo de manhã eram chamados de cultos doutrinários, né? E à noite cultos evangelísticos. E que a gente passava a semana toda meditando no sermão que o pastor pregou no domingo pela manhã. Hoje você assiste o sermão do pastor domingo de manhã, de tarde tem um pregador na televisão falando exatamente o contrário que o pastor pregou. E na segunda tem outro, e outro, e outro, e outro. A unidade bíblica. A bíblica é odierna. A Bíblia é fiel, inerrante e infalível palavra de Deus. E a gente vai ler textos hoje, e você vai dizer assim: nunca tinha prestado atenção nesse texto. Quantas vezes a gente lê um texto que parece até a brasa que o anjo tirou do altar e tocou nos lábios de Isaías, né? Queima os nossos lábios. A Bíblia, os princípios, a unidade dos princípios bíblicos precisa existir e permanecer. Unidade dos princípios bíblicos. Verdade incontestável. Não dá para discutir o amor de Deus. Não dá para discutir a graça misericordiosa de Jesus se dá pelos meus pecados, pelos seus pecados. Nós não éramos nem nascidos. E Ele já nos amou. E Ele sabia que nós íamos existir. Ele é Deus. Ele nos amou. A unidade dos princípios denominacionais. Eu dou graças a Deus pelos batistas brasileiros. Eu só não nasci na igreja,
né? Mas a minha mãe e meu pai estavam na igreja, no domingo à noite, e a minha mãe começou a sentir as dores do parto e correram com ela para o hospital, eu nasci. Então, ela estava no culto domingo, eu nasci às 0h15 daquele domingo para a segunda. E eu dou graças a Deus por isso, porque os princípios denominacionais nossos são queridos. Estava num café da manhã com 2 líderes denominacionais não batistas, um presbiteriano e outro metodista, e um deles disse assim, virou para o outro e disse, esse menino, fiquei feliz que eu já tinha mais de 40 anos, e com mais de 40 anos, só a mãe da gente que chama a gente de menino, né? Mas aquele líder denominacional disse assim, esse menino é que é feliz, não precisa estar removendo pastor de 4 em 4 anos. Os batistas, a igreja convida o pastor, a igreja quem cuida desses aspectos, não precisa de ninguém estar se envolvendo. Depois ele disse mais alguma coisa sobre a denominação dele, do que eles se sentiam bons, e do que da denominação do colega sentia, e virou para mim e disse, Sócrates, vocês os batistas são bons de evangelismo e missões. Vocês precisam fazer outra campanha igual aquela de 1965, Cristo a única esperança, porque quando vocês crescem, nós crescemos também. E é verdade. O nosso DNA, aliás, nós nascemos do espírito de pregação, de fazer ação missionária, de anunciar a palavra de Deus. O pai de missões modernas, né? Quem foi embaixador do rei e mensageira do rei, deve ter lido Jovem Saints, William Carey, pai das missões, um sapateiro, não era nem seminarista ele era sapateiro, e levantou, fazendo um desafio à Convenção Batista Inglesa, para fazer missões na Índia, pregar, fazer missões na Índia, que era explorado pelos ingleses, pela Inglaterra, explorado comercialmente, mas o desejo dele era que fosse às Índias anunciar Jesus Cristo. Unidade dos princípios bíblicos, unidade dos princípios denominacionais, unidade dos valores espirituais e morais. Parece que só os discípulos de Jesus, chamados batistas, ainda preservam os valores, os princípios dos valores espirituais e morais. Cada dia mais tem acontecido heresias, alguns até surgindo nos nossos meios, para que a gente possa alcançar, parar para Jesus. É preciso ter unidade dos princípios bíblicos, dos princípios denominacionais e dos princípios espirituais e morais. Parece que a mais recente heresia é de que Deus é mãe. Não sei se os irmãos já ouviram falar disso, mas essa é a mais recente, está circulando aí. Deus é Deus. E não importa. Um dia saberemos, os salvos. Isso decepciona muita gente, né? Porque muita gente tem expectativa de chegar no céu e perguntar ao apóstolo Paulo qual é o espinho na carne dele. Eu quero te decepcionar que você não vai saber. Você nem vai lembrar no céu. Tem tanta coisa boa, tanta adoração, que você nem vai lembrar que você leu que Paulo tinha um espinho na carne. Eu passei por essa decepção quando eu tinha 12 anos. A minha mãe biológica morreu quando eu tinha 9 anos. E ela era uma jovem de 32 anos. E o papai casou de novo, graças a Deus. O papai casou de novo, que a mãe Ruth criou a gente, né? Cuidou da gente como mãe e tal. Mas eu fiquei com uma dúvida na minha cabeça. E eu me lembro que nós estávamos lá na beira do rio São Francisco.
Eu não lembro de pegar nenhum peixe, mas lembro de estar jogando linha com o pai. E eu tive, aos 12 anos, eu tive a coragem de virar para o pai e perguntar: "O pai, lá no céu você vai ser marido da mamãe ou da mãe Ruth?" Minha dúvida é teológica. Eu tenho a fisionomia dele olhando para mim assim, sorrindo, e dizendo, me explicando: no céu não se casa, não se dá em casamento, tá? E aí acabou com a minha decepção, criou decepção teológica. Eu imaginei que lá no céu eu ia perguntar um monte de coisa, descobri que não. Então eu quero te decepcionar, dizer que você não vai perguntar nada, tá bom? Mas você pode fazer uma coisa: o propósito da Bíblia, o propósito de Jesus, quando Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, Filho de Deus", você lembra qual é o propósito? Edificarei, o quê? E o quê? O que significa que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja? Que a igreja vai fechar as portas do inferno. Não precisa procurar o inferno para isso também, não. Cada pessoa que a gente ganha para Jesus, ela não entra no inferno, as portas se fecharam para ela. Cada pessoa salva, as portas do inferno se fecharam. Esse é o nosso grande desafio. Unidade dos princípios bíblicos. Certa feita eu fui lá aos pés do meu Gamaliel, meu pai, né? Falar sobre escatologia. E aí voltei mais decepcionado de novo. Que ele disse assim: "Meu filho, isso vai levar quantas pessoas ao céu? Se é predestinação, se é não sei o quê, quantas pessoas vão levar? Pega João 3,16 só e vai pregar o Evangelho. Prega João 3,16. Isso vai salvar pessoas. Isso vai levar pessoas a Jesus." Unidade dos princípios bíblicos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Anunciando o verdadeiro amor, vivendo o verdadeiro amor, anunciando o Cristo Jesus. Mas, para levar Jesus, o verdadeiro amor, a todo parar, é preciso, implica em uma mudança de atitude. Implica numa mudança de atitude. Quando a gente lê o texto lá de Gênesis 35, versículo 1 até o versículo 7, 8, 9, Deus vai chamar Jacó, e é um chamado universal. E aí, aquele povo todo, os filhos, quem morava na casa, ele diz assim: "Lançai fora os deuses estranhos, purificai-vos, mudai as vossas vestes, levantamos e subamos." Mudança de atitude. Será que eu estou comprometido profundamente na evangelização do meu estado? Ou será que eu estou satisfeito em ser professor da escola dominical na minha igreja, em assistir meu pastor pregando, em cantar no coro, ser líder de organização? Mas será que eu estou realmente mudando a atitude para que o Pará tenha Jesus Cristo como Senhor? É um desafio. Mudança de atitude. Olha, lê esse texto depois, Gênesis 35, de 1 a 7. A mudança que todas aquelas famílias, de toda aquela família, todos aqueles colaboradores de Jacó fizeram. Lançaram fora os deuses estranhos. E às vezes nós temos deuses estranhos. Lá no Rio, costumam dizer que as pessoas têm mania de shopping, né? Deus está no shopping. Todo mundo tem tudo em casa, já tem fogão, micro-ondas, não sei o quê, mas a vizinha disse: "Ah, eu comprei uma cafeteira que faz café gelado." Acabou. Eu preciso ter também, né? A minha vizinha tem uma cafeteira, o meu vizinho tem uma cafeteira que faz café gelado. O meu café é quente. Então, precisa de uma cafeteira que faz café gelado. O consumismo tem sido deuses estranhos nos nossos meios. E
parece ser uma coisa boa, né? A gente diz, não tem pecado nenhum nisso, em comprar um equipamento. Não, não tem mesmo. Mas muitas vezes nós estamos trocando o consumismo como Deus estranho, ao invés de estar preocupado levar o amor, o verdadeiro amor, a todos do Pará. O chamado de Deus tem que ser obedecido. Você vai dizer, mas pastor, eu já estou tão ocupado na minha igreja, eu já estou tão ocupado, já faço tanta coisa. Deus, pode ler, de Gênesis a Apocalipse, Deus não chamou nenhum desocupado. Pode ler. O único que estava dormindo naquele, quando o soldado tira um quarto, né? O quarto de serviço, depois o quarto para descansar. Era Samuel, que estava no momento do descanso dele, mas ele estava lá. Tanto é que quando Deus chamou, ele correu para Eli. O que foi Eli? O que foi profeta? Você está me chamando? Deus não chamou ninguém que estava folgado. Deus só chamou gente ocupada. E Deus só chama gente ocupada. Então, fique tranquilo. Se você já tem um monte de tarefa, Deus quer que você faça mais. Deus quer que você faça mais para alcançar esse país. E o chamado de Deus não pode deixar de ser respondido. O chamado de Deus, aquela família de Jacó entregou tudo. Eu fiquei uma vez pensando assim, que elas deviam, eles, deviam ter brincos, colares, tudo coisa. A gente precisa ter muito cuidado com o negócio de colar, negócio de fitinha, essas coisas, esse penduricalho aí, que às vezes essas coisas são coisas construídas com efeito da adoração a algum Deus estranho. Algumas coisas de decoração que a gente vai encontrar nas lojas, precisa ter muito cuidado. O que eles fizeram? Entregaram tudo a Jacó. E fizeram uma jornada, ninguém mexeu com nenhuma das meninas daquela família, ninguém tentou roubar um carneiro de Jacó, ninguém tentou impedir nada. Fizeram uma trajetória tranquila. Quando a gente obedece o Senhor, a nossa jornada é tranquila. Deus espera que nós atentemos para o seu chamado, para que o Pará veja, nos considere discípulos do Senhor. A nossa divisa diz isso, né? Se vocês amardes, serão considerados meus discípulos. Serão chamados meus discípulos. Deus espera que nós mudemos de atitude. Após essa assembleia, sair daqui com o desafio de ampliar a nossa área de atuação nesse estado, para que o Pará conheça Jesus. Mas nós precisamos nos aperfeiçoar, cada dia mais procurar nos aperfeiçoar para a anunciação dessa mensagem. Eu não vi a hora, agora que eu vi que tem um relógio aqui, eu nem vi a hora que eu comecei. E eu estava tranquilo que eu não tinha relógio lá na frente, agora que eu vi que está aqui do lado. Agora eu vou ficar preocupado. Precisamos nos aperfeiçoar. Os médicos terminam o curso na faculdade, 6 anos, mais 2, 3 de residência, mas ele vive constantemente se aperfeiçoando. Os advogados precisam acompanhar o diário da União, porque cada dia aparece um novo decreto, um novo projeto que altera a atividade daquele profissional do direito trabalhar. E nós,
precisamos, a cada dia, ler a palavra, buscar a palavra, para nos aperfeiçoar. O texto lá de Efésios capítulo 4, que eu falei que eu gosto, fala em alcançar a excelência, a estatura da verdadeira varonilidade, a estatura perfeita de Cristo. É utopia? Não é. Pode ser que a gente só vá alcançar isso no último dia. Por isso eu preciso buscar todos os dias, que eu não sei qual vai ser o meu último. Se eu quero alcançar, se eu quero levar mais de Cristo para o Pará, eu preciso cada dia me aperfeiçoar na leitura da palavra de Deus, em buscar conhecer mais os atributos da minha tarefa de anunciar. Somente quando houver perfeita compreensão que nós somos discípulos de Jesus, que os homens vos considerem discípulos, meus discípulos, é a palavra de Jesus. Que os homens vos considerem. Pela demonstração do amor de Deus. Pela fala do amor de Deus. Eu não queria ser pastor. E eu não queria ser, meu pai era missionário da Junta de Missões Nacionais, no sertão. No sertão não tinha geladeira, né? Naquela época. E aí na casa do tio e da avó tinha geladeira. E tinha uma coisa que me assustava. De madrugada alguém batia lá na porta. Pastor, pastor, vai lá em casa apartar meu pai que está brigando com minha mãe. E eu tinha medo que o meu pai ia. Dizia, vai que esse moço lá dá uma espancada no meu pai, dá uma peixeirada lá no sertão, dá uma peixeirada. Eu morria de medo. Eu falei, eu não quero ser pastor. Eu não quero apartar ninguém. Mas nós fomos chamados para apartar todo mundo do inimigo, viu? Apartar todo mundo que está agarrado no inimigo. No Pará, apartar todo mundo que ainda está agarrado no inimigo. Não precisa ser pastor, não. Não precisa ser pastor. Precisa ser discípulo de Jesus. Não precisa fazer curso de teologia. Quem tem chamado, faça, faz bem, é importante, é fundamental para a gente se aprofundar no conhecimento. Mas não precisa ter nenhum curso de teologia para falar de Jesus. É só contar a sua história. Conta a sua história. Eu era um medroso antes de aceitar Jesus como Salvador. Medroso. Eu me lembro do dia que eu me converti. Que eu tomei a decisão, né? Eu achei que o meu pai tinha contado para o pregador que eu era medroso. Porque tinha tanta gente naquela igreja, e ele só apontava para mim, que você tem medo de escuro, você tem medo de fantasma, você tem medo. Eu falei, o pai falou para o pastor, não é possível. Porque tanta gente aqui na igreja, ele só aponta para mim. E naquele dia aceitei Jesus. Eu fiz minha decisão. Logo depois eu fui batizado. Tem mais de 60 anos, tá? Quando a gente se aparta do inimigo, todos os medos vão embora. Nós temos um desafio. Nós precisamos estar comprometidos com os resultados. Às vezes nós não nos comprometemos. Nós contribuímos com recurso financeiro para missões nacionais, para missões mundiais, para missões estaduais. Mas muitas vezes nós não nos comprometemos pessoalmente com o resultado. Com o resultado. Nós precisamos nos comprometer com o resultado do Pará com Jesus. Precisamos conhecer e nos comprometer. Essa expressão mais de Cristo do Pará não pode ser apenas uma expressão temática. Precisa ser uma realidade. Constância de propósito,
mudança de atitude, envolve uma série de ações e de posições nossas. Meus irmãos, não espere que essa diretoria ou a próxima faça isso sozinho. É impossível. Não vai ser o executivo do campo que vai fazer. Não vai ser o pastor Zé Carlos aqui em Paraupeba. Somos nós, discípulos de Jesus. Claro que a gente tem, né, pastor Zé Carlos, para nos orientar aqui na Paraupeba. A gente tem a diretoria da convenção para nos orientar nos processos, nas campanhas, na mobilização, no despertamento. Mas é cada um de nós. Cada um de nós. E se você não estiver envolvido, se você estiver fora, é igual o dedo mindinho. Ninguém mostra o dedo mindinho do pé para nada. Né? Nem as meninas que pintam lá com um esmalte bonito, não sei o quê, ninguém olha para o dedo mindinho de ninguém. Mas machuca o dedo mindinho para você ver. Que coisa chata. Corta a unha atravessada lá, o dedo mindinho. Então, se você não está fazendo, você é o dedo mindinho que está machucado. Não está envolvido na obra. Não está comprometido com o resultado. Deus não chamou a gente para sair dos vários lugares, Jacuecanga, de tantos lugares que vocês vieram para vir aqui em Paraupebas, para voltar do mesmo jeito que você chegou. Então vamos continuar essa assembleia. Vai ter relatórios administrativos, financeiros, reforma de estatuto. Mas isso não é o principal. O principal é o nosso compromisso com a expressão temática. Vivamos o verdadeiro amor, levando mais de Cristo no Pará. Se nós queremos viver o verdadeiro amor, o nosso principal objetivo é levar mais de Cristo para esse estado. Cada um de nós. Neemias, na construção lá do muro, botou cada um em frente à sua própria casa, né, para edificar o muro, com a espada do lado e a colher de pedreiro do outro, cada um em frente à sua própria casa, e construíram o muro. É assim também que os discípulos de Jesus, chamados batistas paraenses, vão fazer. Cada um na sua casa, cada um na sua igreja, cada um no seu bairro, cada um na sua família, demonstrando o verdadeiro amor, levando Cristo ao seu primo, à sua prima, seu cunhado, sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe. Eu me lembro de pastor Gilvan, lá no Seminário Equatorial, o dia que ele me procurou, ele disse: chefe, estou indo embora. Eu falei: pastor Gilvan, a gente está vivendo aqui no Equatorial um momento tão bom, tão gostoso, está tudo funcionando direitinho, agora? Ele disse: pastor Sócrates, quando eu saí do Piauí para vir aqui para o Equatorial estudar, eu fiz um voto a Deus, voltar para o meu estado para ganhar minha família e meu estado. Eu vim para aqui agora, eu fui ordenado pastor, estou pastoreando, agora sou diretor do seminário, mas eu estou errado diante de Deus. E voltou para o Piauí. Não tinha nem convite para pastorear, nem nada. A primeira igreja de Teresina estava precisando de um pastor, tipo Gilvan. Ele estava lá agora no Multiplique, como orador. Alguns dos irmãos assistiram, né? Mas ele já batizou o pai, batizou a família, já plantou não sei quantas igrejas naquele estado. E vai continuar. Ele me cobrou semana passada, estava na reunião do conselho, me cobrou que eu fiquei de ir lá em Corrente, pregar lá em Corrente, e não fui ainda, né? Ele disse: ó, você está devendo a igreja lá de Corrente, está esperando que você vá. Eu preciso ir lá de algum jeito, dar um jeito de ir lá para cumprir minha promessa. Eclesiastes 5:5 diz assim: é melhor que não votes do que votes e não cumpras.
No dia da sua profissão de fé, o seu pastor te perguntou se você ia ser um evangelista? Perguntou se você ia ser dizimista? Eu tenho certeza que tudo que foi perguntado, você disse sim. Você está cumprindo aquilo? Está cumprindo? Ao pé da letra? Senão você precisa modificar. Precisa mudar. Os princípios bíblicos não precisam mudar. São odiernos. Os princípios denominacionais não precisam mudar. Mas a nossa postura, nosso posicionamento de viver o verdadeiro amor, levando vidas a conhecer Jesus, isso não precisa mudar. Precisa continuar. Quero desafiar os irmãos, ao final dessa assembleia, fazer um voto de exercer o tema proposto para essa assembleia. Não é com o presidente que vai terminar um mandato, com a diretoria que vai terminar um mandato. Não é com a nova diretoria que vai ser eleita. É um voto diante de Deus. Senhor, eu vou viver o verdadeiro amor, fazendo mais de Cristo no Pará. Que Deus, da sua infinita bondade e misericórdia, nos permita cumprir os votos e a expressão temática dessa Assembleia, uma realidade nas nossas vidas. Amém.